Olá, sétimo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. A gente vai continuar hoje, durante a nossa aula de ciências, o capítulo 6, os seres vivos e o ambiente. A gente viu na última aula que os seres vivos habitam todos os ambientes, eles vivem por toda a Terra. E a porção da Terra em que a gente encontra os seres vivos é chamada de biosfera. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre a biodiversidade. Afinal, o que é essa biodiversidade? Você já deve ter ouvido falar sobre essa palavra em algum momento da sua vida. Então eu peço que você pegue seu livro 2 de ciências e abra na página 8 para a gente continuar falando sobre isso. O que compõe a biodiversidade? Gente, para a gente aprender sobre a biodiversidade, a gente vai estudar o recorte sobre duas áreas da região centro-oeste do Brasil. E aqui tem fotos aéreas dessas áreas. São regiões onde a gente pode observar campos e florestas, que são vegetações naturais, e também a gente pode observar agricultura e pastagem, tá bom? Então, áreas que a gente pode observar: vegetação natural, onde o homem não mexeu, e área onde o homem interferiu, onde ele cria gado e onde ele planta. E aqui então tem a legenda aqui embaixo, as unidades dessa paisagem. Então a gente pode observar floresta, aqui em cima agricultura, a pastagem, dá para a gente ver aqui algum gado, e aqui então campos naturais, ok? E aqui embaixo um outro recorte da mesma região, mas uma outra área. E a gente pode ver que nessa região, então, aqui está passando um rio. E daí nessa região foi feito um levantamento das aves que vivem ali naquela região. Então, quais foram as espécies encontradas na região A? Se encontrou 5 espécies: tico-tico, coruja-buraqueira, pula-pula, pardal e canário da terra. E aqui na área B foram encontradas coruja-buraqueira, pula-pula, pardal e canário da terra. E daí, se a gente falar assim, gente, biodiversidade. E agora, o que será que é essa biodiversidade? Qual área tem maior biodiversidade? A área A ou a área B? O que você acha? E é hoje que a gente vai aprender, então, a entender o que é que estuda quando a gente fala sobre biodiversidade. E a gente vai ver que é um pouco mais complexo do que você deve imaginar. A área da ciência que estuda a biodiversidade é a ecologia. Então, a ecologia é a área da ciência responsável pelo estudo das interações entre os seres vivos, além das interações dos seres vivos com a região, o ambiente em que eles vivem. Então, vai estudar as interações entre cada um desses seres vivos e também com o ambiente em que eles vivem. E vamos entender o que a gente vai analisar aqui nessas regiões. Se a gente for analisar os indivíduos que vivem ali da mesma espécie, a gente está analisando uma população. Fiquem tranquilos que todas essas palavras novas, esses conceitos que eu estou trazendo para vocês, vão todos escritos no resumo que eu estou mandando aqui junto com esse material, tá bom? Então, uma população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área. Então, aqui nós temos a área A. Se eu pegar todos os tico-ticos que vivem aqui, então tico-tico é uma espécie. Então, todos os tico-ticos que vivem aqui nessa área formam a população de tico-tico, porque é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem nessa área. Se você pegar todas as corujas buraqueiras que vivem na área A, forma a população de coruja buraqueiras. E assim vai. Todos os pula-pulas que vivem nessa área A forma a população, então, de pula-pula
dessa área. E assim vai para cada uma. Então, a gente tem a população de coruja buraqueira da área A e a população de coruja buraqueira da área B. Veja só, nós temos população de tico-tico na área A, mas não temos uma população de tico-tico na área B, tá bom? Isso pode acontecer quando a gente está analisando áreas diferentes. E a gente pode falar, quando a gente está vendo uma população, a gente pode falar da abundância de uma população. A abundância de uma população é o tamanho da população naquela área. Por exemplo, se a gente olhar aqui o canário da terra, olha aqui, na área A foram encontrados 17 canários da terra. Já na área B foram encontrados 9 canários da terra. Então, a população de canários da terra na área A é mais abundante do que a população de canários da terra da área B. Então, quando eu falo em abundância, é o tamanho da população em uma determinada área. Tudo bem? Além disso, quando eu estou analisando uma área, eu também posso falar da comunidade. A comunidade é o conjunto de todas as populações de uma área. Então, aqui na área A, eu tinha 5 populações. Se eu pegar 5 populações de aves dessa região, eu tenho a comunidade que vive aqui na área A. E para a área B, se eu pegar as 5 populações de aves que vivem na área B, eu tenho a comunidade de aves que vive aqui na área B. Então, a comunidade é o conjunto de todas as populações que vivem em uma área. E quando eu estou falando sobre comunidades, eu posso falar de riqueza dessas comunidades, ou seja, o número de espécies que vivem em uma área. Então, aqui na área A, eu tenho 5 espécies de aves. E aqui na área B, eu tenho, então, 4 espécies de aves. Então, se eu for falar sobre riqueza, aqui a área A é mais rica do que a área B. Ela é mais rica porque ela tem 5 espécies. E aqui a área B tem 4 espécies. Então, abundância é quando eu falo do tamanho da população. Então, eu estou vendo só uma espécie. Quando eu falo de riqueza, riqueza é o número de espécies. Então, pode ser que a área que tem mais espécie não corresponda à área que tenha uma espécie em maior abundância. Por exemplo, aqui a gente tem as 5 espécies, certo? Então, é a área mais rica em espécies. Mas, se a gente for ver a população de pardal, olha só, aqui tem 4 pardais. Aqui tem 9 pardais. Ou seja, se eu falar em abundância, essa é mais abundante em pardais do que essa, tá bom? Então, riqueza, número de espécies, abundância, tamanho da população. Uma outra coisa que a gente pode falar quando a gente está falando de uma biodiversidade, a gente pode falar do habitat, ou seja, o local em que uma espécie vive. Porque mesmo nessa região, nem todas as espécies vão viver no mesmo local. Veja só, a gente tem aqui na página número 10 o tico-tico, a coruja buraqueira, o pula-pula, o pardal, o canário da terra. Todos eles são diferentes um do outro. Eles têm hábitos diferentes, então eles vão viver em locais diferentes. Por exemplo, aqui no livro ele nos conta que os pula-pulas vivem no interior da floresta. Já os canários, eles vivem em áreas mais abertas. Então, quando a gente fala sobre o local onde essa espécie vive, a gente está falando do habitat.
Já que quando a gente fala sobre o modo de vida de uma espécie, do que ela se alimenta, a gente está falando do nicho ecológico, como ela se alimenta, como ela se reproduz. Então aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o tuiuiu. Ele é uma ave típica do Pantanal e se alimenta basicamente de peixes. Já no número 2, a gente tem o sabiá do campo, que é uma ave campestre e se alimenta de pequenos invertebrados e frutos. Elas têm nichos ecológicos diferentes, elas vivem de maneiras diferentes, elas têm hábitos alimentares diferentes, elas se reproduzem de maneiras diferentes. Isso é o que a gente chama de nicho ecológico. É o modo de vida, padrão de desenvolvimento, alimentação, de reprodução, tá bom? Lembrando que mesmo dentro de uma espécie, cada um é de um jeito, ok? Gente, eu peço que vocês façam agora o Agora é com você. Temos duas questões aqui na página 11 e depois tem uma questão aqui na página 12, tá bom? Aqui na página 12 tem essa questão número 3, que a gente deve analisar o habitat da coruja buraqueira e dos canários, ou seja, onde eles vivem. E na letra B, vocês devem falar se eles apresentam o mesmo nicho ecológico, ou seja, o modo de vida, se eles se alimentam, se reproduzem, se é igual ou não. Lembre de justificar a sua resposta olhando aqui na figura, tá? É a figura que vai te dar todas as dicas de se eles têm a mesma forma de reprodução, alimentação, onde eles vivem e tudo mais, tá bom? Qualquer dúvida sobre essa parte, a gente tira na próxima aula online. Até mais!